Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma situação de aprendizagem. Oitavos anos, tema: a independência da América Central. Nós vamos compartilhar a tela para que vocês tenham informações sobre este assunto, através do PPT que será exibido, para que vocês possam também fazer as devidas anotações. Vamos ampliar as nossas áreas de transferência para que vocês visualizem de uma forma melhor. Se estiver acompanhando no celular, deixe o seu celular na posição horizontal. Nosso tema é a independência da América Central. Situação de aprendizagem para os oitavos anos. Nós já vimos anteriormente que os processos de independência que ocorreram na América foram influenciados indireta e diretamente pelos grandes movimentos revolucionários que ocorreram na América e na Europa, entre os anos de 1680 a 1789. Entre eles, nós podemos citar a Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América a se tornar independente, e a Revolução Francesa. Todos estes movimentos influenciados pelos iluministas. Na América, entre 1820 a 1830, todos os países se formaram, tornando-se independentes de suas colônias. Nossa abordagem hoje vai ser sobre os países da América Central. Nestes dois mapas, vocês podem observar quais são estes países que compunham o que ficou conhecido como Províncias Unidas da América Central. O que nós podemos observar em relação a estas Províncias Unidas da América Central? O texto nos dá a seguinte informação, que em 1821, a Capitania Geral da Guatemala ela foi liberta do domínio espanhol e anexada por Iturbide, que era imperador do México. No entanto, 2 anos depois, influenciados pelos movimentos de independência americanos, as ex-colônias, que faziam parte da Capitania de Guatemala, romperam com o governo do México e formaram as Províncias Unidas da América Central. É evidente que qualquer processo de independência, qualquer rompimento com quem antes dominava, não é um processo pacífico. Portanto, as lutas para que estes processos de independência ocorressem foram intensas. Nós não vamos estudar, em particular, cada movimento de independência, os seus líderes e as suas lutas, apenas de modo geral, como se processou essa independência dos países da América Central. Em relação às lideranças, o que nós temos aprendido em relação às lideranças da independência? Que, embora tenham surgido movimentos populares, liderados por padres ou liderados por personagens que compunham a elite intelectual da colônia ou da província, havia um certo temor dos grandes proprietários de que uma revolta tivesse um caráter popular. E o que seria uma revolta de caráter popular? Seria uma revolta liderada por indígenas, que eram os donos verdadeiros da terra. Seria uma rebelião liderada por mestiços, que eram pessoas que se constituíam fruto da mistura de raças entre os europeus e os nativos, ou que fossem movimentos de independência liderados por escravos, como foi, por exemplo, o caso do Haiti, o segundo país da América a se tornar independente. Portanto, os grandes proprietários retardaram ao máximo o confronto com a Espanha e aproveitaram-se a navegar nos movimentos gerais de independência da América. Mas a união destas províncias, ou a união destes países, ela durou muito pouco. As Províncias Unidas, por exemplo, que, conforme nós vimos no slide anterior, elas compunham diversos países,
aos poucos ela se dividiu. E então, estes países adquiriram suas configurações territoriais, como, por exemplo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica, como você pode observar neste mapa. Antes formavam as Províncias Unidas da América Central, depois se desmembraram em pequenos países com territórios independentes, com formas de governo independentes. O fim do domínio espanhol na América, ele vai se dar através de uma intervenção dos Estados Unidos. Vamos entender como isso se processou. Então, no final do século XIX, havia 2 países apenas que eram os últimos domínios espanhóis da América. Que países eram estes? Porto Rico e Cuba. Cuba iniciou sua primeira guerra de independência em 1968, mas não teve sucesso, não conseguiu a sua independência neste período. E então, a luta ganha fôlego no final do século XIX, sob a liderança de José Martí. Esse personagem que está nesse slide é o famoso libertador José Martí. Martí morreu em 1895, logo no início da Segunda Guerra de Independência. E ele representava uma ala denominada de autonomistas. Quem eram os autonomistas? É aqueles que defendiam que Cuba fosse livre de qualquer domínio, que Cuba fosse plena e autônoma após a sua independência. Mas, além dos autonomistas, haviam os anexionistas. E o que defendiam os anexionistas? Eles defendiam que Cuba se separasse da Espanha, porém, se unisse aos Estados Unidos, com quem já possuía fortes vínculos comerciais. E o que aconteceu, então? Quando a luta da independência dos cubanos estava próxima da vitória, os Estados Unidos entraram no conflito e declararam guerra contra os espanhóis. E os norte-americanos venceram os espanhóis nesta guerra. Os espanhóis, então, aceitaram a declaração de independência de Cuba e cederam Porto Rico aos Estados Unidos. Acontece que Cuba, conforme o ideal dos anexionistas, foi liberta da Espanha, mas se tornou dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, mantiveram a ocupação militar em Cuba até 1902. Em 1902, foi aprovada uma emenda pelo Senado americano chamada Emenda Platt. E olha que interessante, e que cruel ao mesmo tempo. Esta Emenda Platt dava aos Estados Unidos a liberdade de intervir em Cuba sempre que os seus interesses comerciais fossem afetados. Ou seja, os cubanos saíram de um terrível domínio espanhol para um domínio norte-americano. Note que isso se constitui uma das razões que tempos mais tarde vai influenciar o movimento de independência de Cuba, de rompimento desta dependência dos Estados Unidos através de Fidel Castro. De certa forma, Cuba era um barril de pólvora. E mais cedo ou mais tarde, o movimento revolucionário tornaria de fato Cuba independente. Nós estamos questionando aqui se isso foi bom ou ruim, e se a adesão de Cuba ao regime socialista posteriormente foi boa ou ruim. Estamos dizendo que Cuba só se tornou efetivamente livre através da revolução liderada por Fidel Castro. Porque quando da sua independência, ela deixou de ser independente dos espanhóis e passou a ser dependente dos Estados Unidos, que fazia de Cuba o seu quintal, achando que poderia intervir em qualquer momento, sempre que os seus interesses fossem contrariados. Como vocês perceberam, haviam 2 grupos. No slide anterior, nós podemos notar que havia os autonomistas, que defendiam a plena liberdade de Cuba,
e a sua plena autonomia após a independência, e os anexionistas, que pretendiam que Cuba se tornasse independente da Espanha, mas se unisse aos Estados Unidos, por terem boas relações comerciais. Conforme você observa nesse slide, de fato, Cuba se tornou independente dos espanhóis, mas tornou-se dependente dos Estados Unidos, atendendo assim ao interesse dos anexionistas, né? Embora tivessem independência e fossem livres oficialmente, eram dependentes porque estavam associados aos Estados Unidos. De qualquer forma, terminavam assim os séculos de domínio espanhol aqui na América, para iniciar-se, então, a dominação norte-americana. Agora vamos, nestes próximos slides, observar a situação do indígena. A rigor falando, os indígenas eram os autênticos donos desta terra. Esta terra pertencia a eles. Qual a relação que se estabeleceu com os indígenas após os movimentos de independência? Como foi tratado o elemento indígena? Muito bem, para as populações indígenas das antigas colônias espanholas da América, a independência não representou a conquista da liberdade. Por quê? Porque os novos governos que se instalaram consideravam que os índios precisavam se ajustar e contribuir para a modernização da economia e da sociedade. Em certos países, novos tributos foram criados e recaíram sobre esses setores sociais. E a posse coletiva que eles tinham até então da terra foi ameaçada. Em outros países, campanhas militares foram organizadas para expulsar os índios dos seus domínios e conceder esses domínios aos seus novos donos. Portanto, há uma questão muito interessante aí em relação ao trato com o elemento indígena. E essa questão prevalece até os nossos dias. O indígena deve ficar no seu espaço, ficar nas terras que lhes pertencem, ter a posse coletiva desses meios de produção, organizar a sua produção conforme o seu modelo tradicional, ou os indígenas devem ser incorporados à sociedade, como seres humanos que são, devem se tornar produtores como outras pessoas, devem se organizar para que as suas propriedades rendam dividendo aos capitalistas, eles devem ser considerados como seres ingênuos na história, intocáveis na história, ou eles têm o direito de se mesclar e se misturar com a população dita civilizada. É uma questão que se coloca até hoje, e especialmente no Brasil, é uma questão que está sendo bastante discutida. É fato que eles eram os verdadeiros donos das terras. As suas terras foram ocupadas por outras pessoas. Eles foram sendo lançados cada vez mais distantes dos seus domínios. Muitas vezes foram escravizados, muitas vezes foram mortos em guerras de dominação e tiveram seus direitos cerceados, como se não fossem cidadãos dignos e merecedores de ter o seu espaço, de ter sua participação na atividade social, política e econômica. Ainda dentro deste tema, os indígenas na América Independente, o que nós vamos observar? Que após décadas de terrível mortandade das populações americanas, indígenas, os ameríndios, desde a chegada dos espanhóis, a coroa tomou algumas medidas para protegê-los. Concedeu terras de usufruto coletivo, permitiu que defendesse os seus interesses em tribunais especiais para os índios, e tudo isso sendo promovido pela coroa, no caso, a coroa espanhola das colônias espanholas. Já quando esses países se tornaram independentes, o que aconteceu? Esses países desejavam promover a modernização social, serem inseridos no mesmo ritmo e nível de desenvolvimento de outros países da Europa. E ávidos por promover a modernização social e econômica, eles cancelaram este direito de posse comunitária da terra dos indígenas. E muitos deles foram transformados em pequenos proprietários capazes de abastecer o mercado interno e capazes até mesmo de comercializar os seus produtos, em vez de só trabalhar para sua subsistência, como faziam até então. Ou seja, nestes casos, há uma inserção do indígena
no mercado de trabalho, como também atuam no mercado de trabalho outros elementos que ocuparam estas terras dos indígenas. Houve discriminação? Houve e há discriminação até os nossos dias. Se você pegar os filmes norte-americanos mais antigos, os filmes de faroeste, como os indígenas aparecem nestes filmes? Vocês já tiveram a curiosidade de analisar? Muitas vezes, os indígenas aparecem como bandidos, como pessoas que agem traiçoeiramente, como pessoas que matam injustamente, como párias da história. E esta é uma visão que se criou, é um discurso que foi instaurado. Por que será que o elemento indígena, de fato, é como nos apresentam os antigos filmes de faroeste norte-americano? É uma questão a se pensar. Muitas vezes, hoje, se afirma que o indígena é um elemento preguiçoso, é um elemento sem vontade, é um elemento que vive da caça, da pilhagem, que esta é a sua cultura. Também é uma visão preconceituosa sobre o indígena. Agora, uma questão antropológica bem interessante é: quando se tratam os indígenas como se fossem crianças da história, será que nós estamos reconhecendo quem eles são de fato? A inteligência que têm, a capacidade que têm, o conhecimento que têm e sua importância na sociedade? Será que este olhar também não é um olhar de preconceito? A independência libertou os povos indígenas do pagamento de tributos à metrópole. Os índios deveriam gozar os direitos dos demais cidadãos e também ter os mesmos deveres. As diferenças baseadas em etnia deveriam ser anuladas. Mas isso teoria, isso papel. Por quê? Porque na prática, diferentes repúblicas com dificuldades financeiras, eles passaram a cobrar impostos dos indígenas para socorrer aos cofres públicos. E, ao mesmo tempo, a cor da pele continua sendo um elemento de discriminação, que colocava o índio numa posição de inferioridade às demais pessoas. Meus queridos, eram estas as anotações que nós tínhamos para esta aula. Eu espero que elas possam ter ajudado vocês a compreender melhor este assunto, mas mais do que isso, levar vocês a terem perguntas e interrogações a serem respondidas por futuros estudos ou por futuras leituras ou por vídeos que vocês, porventura, venham a assistir. Vale a pena. Um grande abraço. Fiquem com Deus.